lauréis como galardão. Certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto de Jesus e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Eu já falei muitas vezes essa história aqui no Facebook, mas desde domingo o Espírito Santo tem falado poderosamente comigo no capítulo 15 e 16 de Mateus. E eu quero conversar com vocês hoje um pouco, daquilo que Deus tem ministrado no meu coração. Jesus, ele está com seus discípulos atuantes. Jesus está atuante juntamente com seus discípulos. E Jesus chega numa cidade e uma mulher ouve falar de Jesus. Uma mulher cananeia, uma mulher cirofenícia. E a Bíblia diz que aquela mulher, ela chega perto de Jesus. Ela vai até onde Jesus está. E eu quero dizer para você que muitas vezes, muitos de nós ficamos esperando que alguém venha até nós, esperando algo acontecer conosco. Mas a verdade é que eu tenho percebido que nós precisamos dar o primeiro passo, que nós precisamos ir até Jesus. E tem um versículo da palavra do Senhor que me encanta muito, que diz assim, que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Jesus, ele declara isso. Ele declarou e está registrado na palavra, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. E aquela mulher cirofenícia, ela ouve falar de Jesus e ela vai onde Jesus está. E eu fico encantado com essa mulher e sempre quando o Espírito Santo me leva para meditar na vida dessa mulher cananeia, eu aprendo muito com essa mulher. Ela era uma mulher de outra nacionalidade e Jesus, ele veio para os judeus, ele veio para o seu povo. E a Bíblia diz que veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no nome de Jesus. E Jesus, ele veio para os judeus, mas aquela mulher de outra nacionalidade, de outro lugar, ela entra na vida de Jesus, ela vai até Jesus, e a Bíblia diz que ela se aproxima de Jesus gritando. E eu fico tentando imaginar o que estava no coração daquela mulher. Aquela mulher estava vivenciando um drama muito grande. E eu fico encantado porque a mulher cananeia, ela era uma mulher sóbria. E como hoje nós temos necessidade não só de homens, de mulheres sóbrias, de pessoas sóbrias. E ela era uma mulher sóbria. Ela era uma mulher consciente do verdadeiro inimigo que ela tinha. E nós, muitas vezes, nós não temos essa consciência. A gente luta contra o inimigo errado. E se a gente luta contra o inimigo errado, nós estamos fadados à derrota. E a palavra do Senhor diz, e eu já falei várias vezes desse versículo, que a nossa luta não é contra pessoas, seres humanos, mas a nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes, os espíritos malignos, os demônios, anjos caídos, anjos que desobedeceram, que acreditaram no que o inimigo de Deus queria, e eles foram precipitados do céu e eles caíram. E eles são opositores do ser humano, eles são opositores da obra, da redenção no ser humano. Deus ama o ser humano. E a mulher cirofenícia era uma mulher sóbria. E ela vai até Jesus e ela começa a gritar. Eu acredito que ela já estava assim, esgotada. Ela já tinha passado o limite. E ela estava desesperada. E ela chega até Jesus e ela não vem como as outras pessoas vieram. Ela vem gritando. Ela vem com a voz alterada, com o seu jeito alterado, porque ela já estava cansada da luta que ela estava tendo. Mas uma coisa linda que eu aprendo com a cirofenícia, que a cirofenícia, ela sabia quem era o inimigo. E eu quero te dizer, você sabe quem é o seu inimigo? Você sabe?
E eu quero te dizer aqui que o seu inimigo não é seu marido. O seu inimigo não é sua esposa. O seu inimigo não é o seu filho, não é o seu pai, não é a sua mãe, não é o seu colega de trabalho. O seu inimigo não é o seu semelhante. O seu inimigo é a sua carne, o seu eu. E nesse caso específico dessa história, o seu inimigo são os demônios. São os espíritos malignos que querem levar você a ficar com um entendimento tampado para que você não entenda. Quando a palavra de Deus ela é comunicada, você não entenda. Ou se você entender, você endurecer seu coração, você não crer nessa palavra. E a Bíblia tem um versículo que diz assim, que o Deus deste século, ele cegou o entendimento daqueles que não creem. Ele cegou, quer dizer, ele tampou o entendimento. Então, muitas vezes, a gente está com o nosso entendimento fechado por ingerência maligna. E no caso da filha da mulher cananeia, a filha dela, ela estava sob a influência de um espírito maligno. Só que era algo que era perceptível. E a mulher cananeia sabia qual era o inimigo dela. Por isso que ela chega para Jesus e ela comunica. Gente, nós somos seres humanos. Deus nos dotou de boca, de entendimento, para que a gente possa verbalizar, para que a gente possa falar, para que a gente possa se comunicar, para que a gente possa expressar com palavras aquilo que a gente sente no nosso coração. E muitas vezes a cura que a gente precisa está também da gente falar, da gente expressar aquilo que dói, aquilo que ninguém sabe, aquilo que está escondido, aquilo que está nas trevas, aquilo que está na obscuridade, pecados praticados, não confessados, sentimentos reprimidos dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, que vão trazendo para a nossa vida depressão, trazendo para a nossa vida ansiedade, trazendo para a nossa vida automutilação, trazendo para a nossa vida falta de energia. E a mulher cananeia, ela chega para Jesus e fala, Jesus, tenha misericórdia da minha vida, porque a minha filha, ela está horrivelmente dominada por um demônio. Então eu vejo nessa mulher uma sobriedade muito grande. Ela fala para Jesus o seu problema, ela fala para Jesus a sua demanda. E ela vai atrás, não de uma bênção financeira, mas ela vai atrás de salvação, de socorro para a sua filha. E quantos de nós temos nos acomodado? E eu quero te convidar nesse dia para você, juntamente comigo, nós nos levantarmos pela fé, aprendendo com a mulher Sirofenícia, que nós precisamos dar um primeiro passo para Jesus, que nós precisamos ir até Jesus e que nós, da forma que nós estivermos, talvez a minha situação, a sua situação, não seja como a da mulher Sirofenícia, dela ao ponto dela chegar gritando, histérica, e ela nem ser bem, ela causar o incômodo para os discípulos de Jesus. As pessoas ficaram incomodadas com a forma que ela estava, porque ela estava sofrendo demais e ela estava indignada. E ela fala para Jesus, Jesus, eu tenho uma filha que o demônio tem legalidade na vida dela. E eu quero dizer que o demônio, ele tem legalidade na vida de quem não submete a Deus, daquele que não submete ao Espírito Santo, daquele que desobedece o que Deus quer e não se arrepende, não confessa pecado, ele entra por cativeiros. E muitas vezes nós temos passado pela nossa vida cativeiros. Muitas vezes a gente vive no meio de cativeiros. Coisas que a gente abre brechas, a gente abre legalidade para que o mal entre na nossa vida, entre na nossa casa, entre no nosso casamento, entre na nossa história. Eu não sei qual foi a porta de legalidade que aconteceu na vida
dessa menina, mas a verdade era que o demônio tinha acesso ao corpo, à mente, às emoções, aos sentidos da filha da mulher cananeia. E ela vai até Jesus, buscando em Jesus a libertação da sua filha. E eu quero te dizer que muitas vezes, pela nossa incredulidade, pela dureza do nosso coração, pela falta do nosso entendimento, nós estamos aprisionados, nós estamos em cativeiros, nós somos levados em cativeiros. Existem pessoas que elas não perdoam, que elas guardam mágoa, ressentimento, e elas caem no cativeiro. Aquilo lá é um acesso para que o demônio possa oprimir. E tem pessoas que estão internadas até num hospital, que somatizaram no corpo uma enfermidade da alma, um pecado não confessado, uma culpa, porque muitas vezes a gente até confessa, mas a gente entra num círculo de culpa e de condenação, e aquilo vai adoecendo nosso coração, adoecendo a nossa emoção, e aquilo lá somatiza o nosso corpo. Então, às vezes, tem pessoas que elas não estão nem doentes do físico. Elas adoecem da alma, das emoções, do coração, e aquilo somatiza no corpo. E você pode falar, Francislene, eu não acredito nisso, isso não acontece. Acontece, gente, já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo 3 vezes isso. Então, a palavra do Senhor, ela diz assim que nós não devemos dar lugar para o diabo. Nós não devemos dar lugar. E quando nós pecamos, e não confessamos, e não damos nome para o nosso pecado, arrependemos e confessamos, nós estamos dando legalidade. A nossa vida é como uma casa. E quando nós aceitamos Jesus, a nossa vida ela é limpa, é zerada. Começa uma página em branco. E nós temos uma nova história. E o Espírito Santo vem habitar em nós. E nós precisamos buscar todo dia da nossa vida. Está cheio do Espírito Santo. A nossa vida, o nosso coração, a nossa mente está cheia do Espírito Santo. Mas para isso, nós precisamos buscar na palavra de Deus. Nós precisamos buscar na oração. Nós precisamos buscar na comunhão com Deus. No jejum, nos propósitos na presença de Deus, no louvor, na gratidão, na vigilância da gente não murmurar, da gente não reclamar. E nós precisamos a cada dia, a palavra do Senhor tem um versículo que diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual a dissolução, a briga, a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Se a palavra de Deus diz isso, é porque é possível a gente viver uma vida diária, da gente encher do Espírito Santo. Quando eu estava me preparando para gravar, para estar aqui nessa live, veio um versículo muito forte na minha mente, e depois eu vou deixar nos comentários o endereço e o versículo, que diz assim: não participeis, não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, antes reprovai-as, condenai-as. Então, muitas vezes a gente faz concessão. E muitas vezes eu estava falando agora há pouco que a gente vive vida de cativeiro. A gente percebe que a gente tem passado, nos ambientes que a gente está, processos assim de muito divórcio, muitos casamentos desfeitos, muito divórcio, muita doença, muita perda de animais. E isso, muitas vezes, pode ser fruto de legalidades que a gente deu para o mal. É como se houvesse uma legalidade. Algo está acontecendo de pecado, de ilegalidade, da gente ser parcial, da gente servir a Deus, mas a gente servir a nossa carne, da gente tentar servir a 2 senhores, da gente não se posicionar na presença de Deus como se deve, e aí o maligno ele tem acesso. Porque se nós nos firmarmos no propósito com Deus,
o maligno não tem acesso a nós. Mas quando a gente peca e a gente não confessa, a gente fica escondendo pecado, um abismo vai chamando outro abismo. E eu quero citar aqui rapidamente a vida de Saul e de Davi. Davi e Saul foram reis de Israel. E Davi foi um rei que ele pecou demais. Ele matou indiretamente uma pessoa, ele adulterou. Mas o rei Davi, todas as vezes que ele era confrontado pelo Espírito Santo, ele descia na presença de Deus em jejum, em arrependimento, em quebrantamento, em confissão de pecado. Agora o rei Saul não. O rei Saul, por mais que ele fosse alertado, por mais que ele fosse ensinado, por mais que o profeta Samuel amasse Saul, se preocupasse com ele, tivesse um carinho todo especial pela vida dele, ele não reconhecia o seu pecado. Ele não reconhecia a sua desobediência, a sua rebeldia, a sua teimosia. Então, quando ele era confrontado pelo pecado, ele não arrependia, ele endurecia, ele justificava, ele se justificava. E a sua história, que está registrada em 1 Samuel, foi só piorando. Foi só um abismo chamando outro abismo. Porque Deus falava com ele e ele resistia. Ele não tomava posição na presença de Deus, de arrependimento, de confissão, de quebrantamento. De falar, Deus, eu pequei mesmo. Deus, eu errei mesmo. Ninguém viu. O tempo passou, mas as coisas... por mais que Deus colocou o profeta Samuel do lado dele, amando, Samuel amava tanto a vida de Saul, que um dia, entre aspas, Deus chama a atenção de Samuel e fala, Samuel, até quando você vai ficar lamentando por causa de Saul? Eu o rejeitei. Por quê? Porque Deus disciplinava, Deus o confrontava, dava oportunidade de arrependimento, mas ele não queria. Ele não aceitava, ele endurecia. Ele queria que as coisas de Deus fossem do jeito dele. As coisas de Deus, gente, não é do meu jeito, não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Nós precisamos enquadrar naquilo que Deus quer. E Mateus 16 fala isso. E eu quero, ao longo desses próximos dias, se for permissão de Deus, eu quero continuar conversando em Mateus 15:16. Porque foi muito forte essa palavra que veio no meu coração no domingo, sobre palavras que Jesus deu, comandos que Jesus deu, advertências que Jesus deu, ensinamentos que Jesus deu. E Jesus fala em Mateus 16 que quem quiser segui-lo, após ele, tem que negar a si mesmo. Tem que fazer conforme Jesus quer, não é conforme o homem quer, não é conforme... as pessoas que te aconselham quer, é como Jesus quer, como está na palavra dele. E eu quero deixar essa palavra aqui, e eu aprendo com a mulher Ciro Fenícia, que ela se levantou, ela buscou. Você precisa buscar Jesus. As coisas não estão bem, você vai esperar piorar? Você precisa buscar, eu preciso buscar. Às vezes a gente não quer, mas a gente tem que passar por cima da nossa vontade, porque é uma necessidade. Buscar ao Senhor, porque é tempo de buscar o Senhor. E ela foi buscar o Senhor. Ela não foi buscar o Senhor por coisas financeiras. Ela foi buscar o Senhor pela libertação da sua filha. Ela sabia qual é o seu problema. E eu quero orar no final dessa palavra, eu quero te dizer, você sabe qual é o seu inimigo? Às vezes a gente tem cabeça de rolinha. Às vezes a nossa cabecinha tá bem assim, tá bem desapercebida. A gente fica preocupando com as periferias, com as demandas, com umas coisas que não é as coisas que Deus quer que a gente preocupe. Mas a mulher cananeia, ela estava com a preocupação certa. Ela estava preocupada com a filha dela. Ela foi buscar a cura, a libertação para a filha dela. E ela sabia quem era o inimigo dela. O inimigo, que era o demônio, que não era pessoas. E ela enfrenta dificuldades nesse processo. Ela não foi assim bem recebida.
Os discípulos que estavam com Jesus aquele dia, eu não sei se eram todos os discípulos, se eram alguns, mas alguns discípulos falaram: Jesus, essa mulher é histérica, ou mulher que fala alto, ou mulher que tem uma linguagem que incomoda. Jesus, despede essa mulher, manda ela embora. Porque assim, a gente está cansada, a gente está aqui nesse sol, a gente está assistindo essa multidão, e essa mulher com esse jeito dela está cansando mais, está trazendo mais calor, mais cansaço, mais desgaste. Ao invés dos discípulos chegar para ela e falar: o que foi com a senhora está gritando, o que a senhora está precisando? Ir atrás dela, quem sabe eles poderiam ser instrumentos de levar ela mais rápido até Jesus, de ajudar. Então, mesmo ela passando por aquilo, porque ela percebeu, a gente que é mulher, os homens percebem, mas nós mulheres, nós somos ligadíssimas, né? No 220. Então, a gente percebe as coisas. E ela com certeza percebeu que ela era pessoa não grata ali. Mas ela não perdeu tempo com isso. Sabe por quê? Porque ela sabia quem que era o inimigo dela. O inimigo dela não era o Pedro, o Tiago, o João, o Filipe, o Natanael, o Judas. Não era. O inimigo, não eram os discípulos de Jesus. O inimigo dela era o demônio que estava oprimindo, tomado conta da vida da filha dela. E ela estava lutando pela filha dela. E eu quero te dizer, eu não te conheço, não sei quando você vai ouvir essa palavra, mas no seu contexto, lute pelos seus. Lute pelas coisas que realmente são importantes. E as coisas que são importantes, gente, não é coisa material, não. Eu não vejo dessa forma. A palavra do Senhor diz assim, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então nós precisamos buscar por vidas, por libertação de pessoas, por salvação de pessoas, para que o mal saia do entendimento de pessoas, porque existe ingerência maligna. Com certeza vai ter pessoas que podem me contestar: nossa, põe diabo em tudo, vê diabo em tudo, põe desculpa do pecado no diabo. Não. O nosso inimigo, um dos nossos inimigos é o diabo. É o maligno, é os seus demônios, que joga incredulidade no coração das pessoas, que prende o entendimento das pessoas para ouvir a palavra, para não entender, para dormir, para dar sono, que fala no ouvido das pessoas para guardar mágoa, guardar ressentimento, para ficar numa cama com depressão, para isolar e não conviver com pai, com mãe, com marido, com parente, e vai minando ali as famílias, os casamentos, a saúde dos filhos. Então eu quero te dizer nesse dia, eu preciso acordar e você precisa acordar. Nós precisamos, como a mulher cananeia, ir até Jesus, falar para Jesus a nossa demanda. Gente, nós precisamos aprender a conversar e falar. Como eu tenho sido impactada pela palavra do Senhor, e Efésios fala isso, que nós devemos falar a verdade uns com os outros. Jesus, quando ele estava aqui na terra como ser humano, ele chamava os religiosos de hipócritas. Olha, vocês são hipócritas. Nós não podemos ser hipócritas, nós precisamos falar a verdade. Jesus falava: olha, falem a verdade uns com os outros, nós somos irmãos, nós precisamos falar a verdade. Nós precisamos falar a verdade com Jesus, contar para ele: Jesus, eu estou sofrendo, eu estou com um problema no meu casamento, eu estou com um problema com meu filho, com a minha filha, com a minha mãe, com meu pai, com meu parente, com meu tio, com meu primo. Conta para Jesus. Desde pequena eu gosto muito de frequentar cultos e muitas igrejas que eu já fui, eles cantavam uma música assim: conta pra Jesus aonde é a sua dor, ele é o remédio, confia no Senhor, não te desanimes com a sua cruz, o que tu precisa, conta pra Jesus. Gente, nós temos a nossa cruz. Jesus venceu a dele, nós temos a nossa. E nós precisamos contar, cada dia nós precisamos melhorar nossa comunicação com Jesus, de falar para ele a verdade. Jesus, eu estou sentindo ódio, eu estou sentindo cansada, eu quero desistir desse filho, eu quero desistir desse emprego, eu quero desistir, Senhor, desse projeto.
falar a verdade. E eu aprendo com a mulher cananeia, que ela falou, Jesus, o Senhor tem misericórdia de mim, porque eu estou cansada. Para mim já deu. Eu não aguento mais ver a minha filha sendo destruída e dominada pelo demônio. E quando ela falou isso para Jesus, foi um processo. Jesus não fez a obra automático. Foi um processo, demorou. Ela teve que ter perseverança. Ela teve que ser humilde. Ela teve que buscar de Jesus. Então eu quero te convidar nesse dia para você apropriar da palavra de Deus, apropriar pela fé e você não abandonar. Ah não, eu orei um dia, fiz uma campanha um dia, fui na igreja um mês, não deu certo, não, eu vou parar. Não. Com a mulher cananeia eu aprendo que ela não largou Jesus. Ela não largou Jesus. Ela permaneceu, ela perseverou com Jesus até ela receber o milagre. Os milagres que os meus filhos precisam, sou eu que tenho que lutar, não é outras pessoas. O milagre que seu casamento precisa, é você que tem que lutar, você que tem que ser sábia, é você que tem que lutar, não é outra pessoa. Às vezes a gente fica jogando para o outro uma responsabilidade que é nossa, é minha, é sua, as minhas responsabilidades. Nós temos que amadurecer e pedir a Deus nos dar sobriedade, para que a gente possa lutar pelas nossas próprias causas. E ela lutou pela causa dela. Jesus não atendeu ela, Jesus foi franco, porque Jesus ele é verdadeiro, Jesus não bajula ninguém. Jesus ele foi franco com ela, ele falou, mulher, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel, eu não vim para você não é judia. Mas começou a se manifestar na vida da mulher cananeia a graça. Ela experimentou a graça de Deus. Então, por mais que ela não fosse judia, ela não foi embora de mãos vazias. Ela não foi embora sem aquilo que ela buscava. Houve ali a manifestação da graça de Deus. E ela recebeu. Ela não, era como se Jesus falasse para ela assim, você não é do povo, você não merece. Não é para você esse presente, não é para você esse milagre. A ação, o meu ministério, o poder que em mim emana, não é para você. Mas ela continuou buscando, ela continuou crendo, ela soube se colocar e nós precisamos saber, nós precisamos aprender a nos colocar. Perseverante, com fé, com humildade. A palavra do Senhor, eu já falei isso muito aqui, que o Senhor ele resiste ao soberbo, ao orgulhoso, ele resiste. É igual você querer entrar por uma porta e a porta alguém está do outro lado empurrando, você não entra. Então Deus ele resiste ao soberbo, mas humilde ele concede graça. E aquela mulher ela se humilhou. Ela falou, Jesus, nem que seja migalhinha, nem que seja um tiquinho, nem que seja aquilo que ninguém dá valor, nem que seja aquilo que ninguém absorveu, o que restou, o restolho, o tiquinho, o resto, os farelos. Mas eu quero o farelo da tua graça. Eu quero experimentar a tua graça. Nem que seja no restolho, nem que seja no tiquinho, nem que seja nos farelinhos. Eu quero a graça do Senhor. Eu preciso dessa graça. E ela pleiteou. Ela buscou e ela alcançou. E se você perseverar, e se você buscar, você vai alcançar. Mateus diz que batei, e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis, porque todo o que pede, ele recebe. E o que busca, ele encontra. E aquele que bate, ser-lhe-á aberto. Então Deus, ele tem resposta para as nossas orações. E nós precisamos aprender a ter maturidade para entender, crescer. E saber que vai ter momentos que Deus vai falar para nós assim, não. Vai ter momentos que Deus vai falar assim, espere. E nós vamos ter que esperar 5 anos, 10 anos, 14 anos, 20, 30 anos, não sei o prazo, uma semana, 48 horas. Mas vai ter momentos que Jesus vai falar sim. Então nós precisamos aprender a aceitar. E a mulher Sírio-Fenícia, ela perseverou. Então eu quero deixar com você essa palavra. Eu espero que o Espírito Santo continue traduzindo essa palavra para a sua vida. E mais para frente, Jesus fala para Pedro, Pedro, você é pedra.
e sobre a pedra eu edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Eu te darei as chaves do céu. O que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar na terra será desligado no céu. Então a igreja do Senhor Jesus, eu estou falando do corpo de Cristo, pessoas, não de uma instituição, de um ambiente físico. Eu estou falando de pessoas. A igreja do Senhor Jesus, ela tem autoridade de Deus para ligar, quer dizer, para pedir em favor das causas, das demandas. E Jesus verbalizou isso para Pedro, eu te darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar, quer dizer, o que você pedir, vai ser concedido. E o que você desligar, anular, vai ser anulado. Então, nós, como igreja do Senhor Jesus, nós temos autoridade. E nós precisamos usar a autoridade que Deus nos deu. E às vezes a gente fica esperando. Deus nos deu autoridade. Ele nos deu. Então, nós precisamos exercer a autoridade que Deus nos deu e deu para a sua igreja. Por isso que a gente se reúne. As pessoas se reúnem. Juntos nós oramos, nós buscamos, nós pleiteamos pelas causas uns dos outros. E o Senhor responde. Por quê? Porque Deus, ele tem compromisso com a palavra dele. Deus, quando ele falou com Pedro, eu te dou as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra será ligado no céu. Jesus não está falando só com Pedro, não, gente. Jesus está falando para mim e para você também. Quem é a igreja do Senhor Jesus? Quando a gente se reúne como igreja do Senhor Jesus, 2, 3 ou mais, aquilo que a gente liga na terra, Deus liga no céu. O que nós desligamos na terra será desligado no céu. Nós temos autoridade para isso. E o que Deus quer fazer, e especificamente, foi desligado aqui. Foi desligado na vida da filha da mulher cananeia essa ingerência do demônio, que tomava conta da vida daquela menina. Então, quando Jesus falou, Jesus disse, olha, a senhora tem uma fé muito grande. Grande a fé da senhora, a senhora pode ir embora. O demônio já deixou sua filha. Então, nós precisamos, como igreja do Senhor Jesus, desenvolver esse ministério. Jesus, quando ele estava na terra, ele não só pregou, não. Jesus, quando estava na terra, Jesus curou. Jesus libertou pessoas que estavam oprimidas pelo maligno. E eu quero terminar essa palavra citando um versículo que diz assim, não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus quer que a gente viva nessa dimensão, experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E Deus não tem para nós a gente ficar com filho oprimido, filho enfermo, opressão, destruição, num ambiente que a gente fica vendo só os casamentos sendo desfeitos. Algo está acontecendo, nós precisamos discernir, nós precisamos orar, nós precisamos buscar em Deus para que essa legalidade que o maligno está tendo para destruir, ela venha cessar. Mas a gente não acorda como igreja. Deus quer usar a sua igreja com ousadia, com autoridade, mas nós precisamos orar. Às vezes nós nem gostamos de orar. Às vezes nós nem gostamos de orar, nós usamos a arma que é a oração. A igreja do Senhor Jesus precisa orar. A igreja do Senhor Jesus precisa jejuar. A igreja do Senhor Jesus precisa novamente pensar e buscar o que a Cananeia buscou. Quem é meu verdadeiro inimigo? O meu verdadeiro inimigo é minha carne, é o meu velho homem que precisa morrer todo dia. Que eu não posso dar mole para o meu velho homem, a velha Francis Lane. E o meu inimigo é o maligno, porque se eu sou de Jesus, eu sou inimiga do reino das trevas. E aí o reino das trevas vai vir para querer me destruir. E Jesus já decretou a vitória. Jesus já decretou a vitória e ele diz, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então Jesus, a nossa vitória já foi decretada, mas nós precisamos permanecer, e nós precisamos obedecer, e nós precisamos submeter, e nós precisamos levar a sério essa vida de confissão de pecado, de arrependimento e de mudança.
para que nós não venhamos dar lugar, dar brecha, para que o inimigo venha instalar cativeiros na nossa vida e venha assolar o nosso casamento, nos assolar com doença, nos assolar com manifestações, coisas que ficam acontecendo recorrente, que é manifestação por quê? Porque tem legalidade, e a legalidade ela precisa ser fechada. Então, eu deixei uma música do Anderson Freire mais cedo, depois se você puder ouvir, eu te dedico essa música e desejo que Deus te abençoe muito. Agora eu vou lá para o Instagram e eu vou falar sobre outra parte lá de Mateus 15, se você quiser ir lá depois algum dia, Francislene Mamedes Calassi. Tá? Deus te abençoe, eu quero orar.